Imaginem que vocês não acordassem hoje na Alemanha, mas sim na Confederação do Danúbio, em um estado prussiano do norte da Alemanha ou até mesmo em uma região do Ruhr independente. Porque essa Alemanha está dividida, não em leste e oeste, mas em norte e sul, e os estados individuais também são significativamente maiores. Como bávaros, por exemplo, vocês viveriam hoje junto com austríacos, húngaros e eslovacos. O norte da Alemanha se estenderia até bem dentro da Polônia, e Colônia ou Düsseldorf seria a capital de um poderoso estado europeu que seria o centro do continente. O que hoje soa bastante inacreditável quase se tornou realidade, pois, em 1945, os líderes dos aliados se fizeram uma pergunta crucial. Como impedir que a Alemanha volte a ser uma ameaça? E é exatamente aqui que começa uma história que quase ninguém conhece hoje em dia, mas que quase mudou a Europa para sempre. Churchill achava que uma Alemanha unificada, após os horrores recentes, seria perigosa demais. Para ele, o Reich alemão era mais que um inimigo, representava um padrão histórico. Um país que, 2 vezes em 30 anos, mergulhou a Europa no caos e que nunca deveria ser permitido existir novamente nessa forma. Então, Churchill desenvolveu um plano bastante radical. A Alemanha não deveria ser dividida, como na realidade, em 4 zonas temporárias de ocupação, mas sim em 3 estados permanentes. Um norte da Alemanha, um sul da Alemanha e um estado puro do Ruhr, que deveria formar o centro da Europa. O plano visava cortar totalmente a Alemanha política, econômica e geograficamente, criando um novo equilíbrio de poder na Europa. Se Churchill tivesse prevalecido, haveria vários estados alemães. Baviera e Áustria seriam hoje um só país e se estenderiam até a Romênia. O norte da Alemanha teria mantido os territórios orientais e o Ruhr se tornado independente, mudando totalmente a ordem pós-guerra da Europa. Está mais do que na hora de analisarmos esse plano com mais detalhes. Por que exatamente Churchill queria dividir a Alemanha em 3 partes? Como seriam esses 9 estados em detalhes? Como a Alemanha e a Europa teriam se desenvolvido com isso? E por que esse plano acabou fracassando e resultou em uma divisão completamente diferente? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! Churchill tornou-se cético quanto a uma Alemanha forte logo após a Primeira Guerra Mundial. Ele considerava a então República de Weimar instável, a capacidade industrial alemã perigosamente alta e a cultura política militarista. Com a chegada de Hitler ao poder, Churchill tornou-se o principal opositor de um Estado alemão forte e unificado. Já em 1937, quando a Europa ainda tentava apaziguar Hitler, Churchill escreveu em anotações privadas que, em caso de uma nova guerra, a Alemanha deveria ser permanentemente dividida. E durante a Segunda Guerra Mundial, sua ideia tomou então formas concretas. Em 1942 e 1943, Churchill discutiu internamente pela primeira vez a divisão da Alemanha em várias unidades regionais. Em 1944, ele apresentou a Roosevelt e ao governo belga no exílio os primeiros esboços de um possível Estado do Reno. Meses depois, ele mencionou uma Alemanha do Sul liderada por conservadores e religiosos, antecessora direta de seu modelo posterior de 3 estados. Esses planos finais também foram apresentados nas conferências dos aliados, onde se discutia a divisão permanente da Alemanha, apesar da grande discordância desde o início. Havia diversos planos em circulação, desde a conversão total para uma economia agrária, como o Plano Morgenthau, até a desmontagem completa da indústria. Nenhuma proposta foi tão abrangente, radical e estrategicamente pensada quanto o plano de Winston Churchill. Pois ele acreditava firmemente que a raiz do problema não era um regime, mas sim a estrutura do próprio Estado alemão. Mas como era o plano dele em detalhes? Enquanto inicialmente ele falava em 2 estados, no final ele argumentou a favor de um modelo de 3 estados, composto por uma Alemanha do Norte, uma Alemanha do Sul e um próprio, e estrategicamente extremamente importante, Império do Reno. Um estado do Reno serviria de tampão entre a Europa Ocidental e Central. Ele deveria ser administrado internacionalmente, servir como precursor da União Europeia e, com seus recursos naturais, revitalizar o continente. Passei pelo mesmo ao escrever este roteiro. No meu caso, o gatilho foi Holy. Porque lá, no fim do ano, tinham grandes promoções, caixas de presente incríveis e sabores exclusivos de Natal. Para todos os iniciantes, por exemplo, tem o Starter Set Deluxe com um desconto generoso. Tudo isso vem, especialmente para o Natal, em uma caixa de presente, com a qual você pode surpreender amigos, família ou a si mesmo neste Natal. Natal em uma caixa para surpreender amigos, família ou a si mesmo neste Natal. A caixa contém um total de 57 porções de Holy e é perfeita para experimentar os best-sellers de Ice, Iced Tea, Hydration, Milkshakes e Energy. Cada porção custa menos de 80 centavos, sendo bem mais barata que energéticos convencionais. A Special Gift Box de Natal é incrível e ainda vem com um Thermo Shaker grátis.
Com meu código CAMEL, vocês ganham mais 10% de desconto em dezembro. E para combinar com o Natal, também tem um novo sabor exclusivo, Holy Milkshake Speculatius, que eu já tive a chance de experimentar e que definitivamente se tornou um dos meus novos sabores favoritos. Aliás, os dois sabores incrivelmente populares, Holy Iced Tea Winter Punch e Hibiscus, e Holy Energy Baked Apple Bar, também estão disponíveis novamente em dezembro. Então aproveite uma das promoções agora e economize mais 10 usando meu código CAMEL. E com toda essa energia, vamos voltar ao vídeo. Vamos começar com o estado do Norte. Churchill propõe um estado envolvendo boa parte do antigo território da Prússia e do norte da Alemanha. Regiões que, segundo os britânicos, eram ligadas ao militarismo, à tradição do Estado-Maior e à disciplina prussiana. Isso incluiria as regiões costeiras do Mar do Norte e Báltico, os territórios centrais da Prússia no Nordeste, com menos áreas para a Polônia, além de quase todos os estados ao norte da Baviera e Baden-Württemberg. Naturalmente, com exceção da Renânia e da região do Ruhr. Esse estado do norte teria acesso ao mar, portos e comércio, mas seria enfraquecido economicamente. Grande parte da indústria pesada seria separada e a do restante do país desmantelada. Pois, na visão de Churchill, o objetivo era claro: o norte deveria ser contido política e militarmente. Ele não deveria mais ter aquelas capacidades industriais que foram decisivas na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ele também não deveria ser dominante em relação aos outros estados sucessores alemães. A visão de Churchill sobre o Sul era bem diferente. O segundo estado que ele planejava era uma Alemanha do Sul, que considerava politicamente mais previsível, conservador e menos agressivo. Ele se referia principalmente à Baviera como núcleo, além de Baden, Württemberg e também a Áustria. Após 1945, muitos aliados viam a Áustria mais como primeira vítima de Hitler do que como estado criminoso. E então, territórios que deveriam se estender até Budapeste e até a Ucrânia, o que teria, pelo menos em parte, restaurado a Áustria-Hungria. O estado deveria ter recebido o nome de Confederação do Danúbio, ou seja, Donau Confederation. Ele descreveu o país como um bloco católico do Danúbio, que culturalmente era visto como mais próximo da Europa Central e do espaço católico, ou seja, Itália e França, do que da Prússia. Ele via a região como menos marcada pelo militarismo, mais influenciada pela tradição católica, regionalismo e estruturas federais, sendo menos perigosa que o antigo centro de poder prussiano no norte. Em uma possível configuração, essa Alemanha do Sul também não teria controle sobre a região do Ruhr, mas certamente teria um forte pano de fundo agrícola. Além disso, indústrias médias e cidades como Munique, Stuttgart, Nuremberg, Viena e Budapeste, além da ligação estratégica pelos Alpes e Danúbio. E haveria ainda o terceiro país, o estado do Reno-Ruhr. Churchill sabia muito bem. Nos séculos XIX e XX, Ruhr, Renânia e sudoeste da Alemanha impulsionaram o poder industrial alemão, destacando carvão, aço, indústria química, entroncamentos de transporte e rios como vias de transporte. Por isso, ele queria separar permanentemente toda a região da Alemanha e torná-la um estado tampão neutro sob supervisão internacional. Deveria ser criada uma zona de controle entre a França, os países do Benelux e os dois outros estados alemães. Toda a Europa deveria se beneficiar das matérias-primas do Ruhr como indenização de guerra. Hoje, esse plano parece inacreditável, não? A lógica era clara. Não deveria existir um centro de poder alemão unificado, nem um governo único capaz de mobilizar milhões e reunir indústrias para outra guerra de conquista. Em vez disso, dois estados de tamanho médio, diferentes culturas políticas, diferentes focos econômicos e, no melhor dos casos, um equilíbrio mútuo permanente que impede que um deles se torne forte demais. Padrão típico dos britânicos há séculos: apoiar o estado mais fraco no continente para manter o equilíbrio de poder. Como os estados e a Europa teriam se desenvolvido se esse plano tivesse sido realizado? Comecemos pelo norte da Alemanha. Esse estado teria sido grande, mas economicamente enfraquecido, um gigante esvaziado. Sem base industrial, o norte teria se desenvolvido como estado mais fraco e lento economicamente. Berlim teria sido a maior metrópole, mas em um país sem aqueles motores econômicos que compõem a Alemanha de hoje. Politicamente, o norte da Alemanha seria fortemente controlado pelos aliados nas primeiras décadas, desenvolvendo-se lentamente em uma democracia estável ou estrutura federal. Um cenário muito mais provável teria sido aquele em que o Norte, especialmente na fase inicial da Guerra Fria, teria tendido mais para a zona de influência britânica. Disso talvez surgisse um forte parceiro aliado do norte da Europa, semelhante à Dinamarca ou aos Países Baixos, mas nunca a locomotiva econômica do continente. O desenvolvimento no Oeste sob controle internacional foi bem diferente. Se a região tivesse a administração internacional permanente, as instituições europeias atuais teriam surgido antes.
Aqui, os aliados teriam governado juntos, franceses, britânicos, americanos, possivelmente belgas e holandeses. Essa região possivelmente seria o berço de uma administração europeia, com autoridades supranacionais, política econômica comum e precursor das instituições da futura União Europeia. Ao mesmo tempo, a região do Ruhr nunca teria sido totalmente alemão. Isso teria trazido um enorme ganho de segurança para a França e provavelmente acelerado mais rapidamente a integração ocidental da Europa. O mais interessante é a Confederação do Danúbio. Uma federação entre sul da Alemanha, Áustria e Hungria seria um novo bloco de poder. Munique, Viena e Budapeste teriam se tornado os centros de poder de uma confederação que seria fortemente católica do ponto de vista cultural, economicamente diversificada e geograficamente incrivelmente importante. Ele teria tido papel crucial no início da Guerra Fria, estando na fronteira leste-oeste. Talvez a Hungria não caísse totalmente sob controle soviético. Por outro lado, a União Soviética provavelmente faria de tudo para puxar esse estado para o bloco oriental. A Confederação do Danúbio poderia ter sido um estado neutro ou não alinhado, semelhante à Iugoslávia, porém economicamente mais estável. Com o Plano Churchill, a Europa teria se desenvolvido de forma mais descentralizada, sem um estado dominante como a Alemanha moderna ou um gigante econômico central. A França provavelmente seria a principal potência da Europa continental. A Grã-Bretanha teria assumido um papel mais forte como garantidora do Norte, e os Estados Unidos teriam que construir sua estratégia europeia de uma forma completamente diferente. Talvez a atual União Europeia já existisse antes, mas teria menos influência alemã, seria mais influenciada pela França e pela Grã-Bretanha e teria se tornado um verdadeiro projeto político muito antes. No fim, o plano fracassou porque os Estados Unidos preferiram a reconstrução ao desmembramento permanente. A União Soviética queria controlar uma Alemanha unificada, e Churchill perdeu a eleição logo após a guerra. Assim surgiram as zonas de ocupação e os dois estados que marcaram a Guerra Fria. E vocês, como acham que seria a Europa sob o plano de Churchill? Comentem aí. Confiram já a Holly e aproveitem as ofertas exclusivas de Natal com meu código CAMEL. Se vocês ainda tiverem interesse em saber por que, independentemente disso, Baviera e Áustria quase se uniram, então eu recomendo muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!